Eu recebi a graça de Deus para falar sobre a fé nesses dias. Estou confiado no Senhor, amo o Senhor de todo o meu coração e quero estar dentro do plano de Deus para aquilo que Ele quiser fazer comigo. Quando Jesus foi à cruz, Ele orou ao Pai, se sentiu sozinho e pediu que o Pai passasse dele aquele cálice, todavia não como ele queria, mas sim como o Pai queria. Hoje, nós também somos filhos de Deus, já morremos com Cristo e ressuscitamos também com Ele. Então agora nós dizemos o mesmo que Ele diz: Pai, passa de nós este cálice. Todavia não como nós queremos, mas como o Senhor quer. Graças ao Senhor. Então, pela fé, graças a Deus, o Senhor me deu a graça para descobrir que a fé, que é o firme fundamento das coisas que se vê e se não vê, que a fé, Isaías falou sobre ela, no capítulo 28, verso 16, conforme já passamos algumas mensagens, podemos novamente falar sobre isso. É muito importante que os ouvintes ouçam isso e adquiram isso para dentro de vocês. Comam essa palavra. Ela é comida para vocês. E ali está falando. A tradução na linguagem de hoje, ela diz assim: quem tem fé não tem medo. É verdade. Quem tem fé não tem medo. Se tiver medo, não é fé. Então, nós vemos aqui, nesse capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé. Eles não tiveram medo, enfrentaram a morte, foram cerrados vivos pelo meio, rejeitaram ser libertos, preferiram morrer com Cristo. Pela fé. Quem tem fé não tem medo, graças ao Senhor. Vemos no capítulo 6 de Daniel, que Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel tinha ali a fé genuína. Se ele não tivesse fé, os leões iam comer ele. Mas como ele tinha fé, ele não tinha medo. Caiu na cova dos leões. Passou a noite ali, os leões com ele, e nada o fizeram. Pela fé. Quem tem fé não tem medo. Os companheiros dele, na fornalha de fogo ardente, a fornalha, um forno cubilô, a caloria dele é 1.200 graus. Estudei muito isso no Senai. E ele foi aquecido 7 vezes. Então, 1.200 vezes 7 vezes dá 8.400 calorias. Era para assar, só de encostar no fogo. No entanto, eles tinham fé e não tinham medo. E foram jogados e disseram para o rei: se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele nos salva. Se não, nós morreremos por Ele. E foram lançados ali na fornalha aquecida. E o rei espantou-se, porque viu a fé que aqueles homens tinham. E viu que não tinham medo, graças ao Senhor. Isso é a fé. Adquira essa fé, meu irmão. Busque essa fé. Orem por essa fé. Davi, quando enfrentou Golias, ele não teve medo. Por quê? Porque ele era um homem que tinha fé. E quem tem fé não tem medo. Então, veio também, vamos falar também, em Gálatas capítulo 20, verso
capítulo 2, verso 20. A fé do Filho de Deus e a fé no Filho de Deus. Graças ao Senhor. Toda essa fé é a fé que não tem medo. Fé não tem medo. Graças ao Senhor. Estou enfrentando pandemia, estou enfrentando outras doenças. Porém, eu tenho fé e não tenho medo. E tenho certeza que o Senhor já me libertou. O Senhor um dia mudou o cativeiro de Jó. Graças ao Senhor. Jó reconheceu que ele antes era um religioso, conhecia Deus só porque ouvia os outros falar. Mas ele chegou num ponto, lá no capítulo 41, 40, ele disse que agora eu te conheço. Agora o Senhor está comigo. Assim estou eu, confessando isso diante dos irmãos, diante do mundo que nós vivemos. Agora eu te conheço, Senhor. Agora o Senhor está comigo. Muito obrigado.